Seja muito bem-vindo a esse vídeo em que vamos falar sobre as funções e ministérios na missa. Você é muito especial para nós por estar aqui, por ter clicado e por ter essa formação aqui. Então, fazemos isso aqui com muito carinho, com muito cuidado para apresentar para você aquilo que a igreja também quer apresentar. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Então, muito bem, a celebração da Eucaristia, ela é o centro da vida na igreja. Isso aqui nós temos consciência, é algo que se nós ainda não tomamos consciência, precisamos colocar bem no lugar especial na nossa memória, do nosso coração, porque a missa é fonte e o ponto mais alto de toda a vida cristã. Na missa, o Cristo continua a sua presença salvadora e torna-se realmente presente sob as espécies do pão e do vinho. Contudo, a Eucaristia é também uma ação da comunidade. É a comunidade que se reúne, cada fiel, que participa de forma consciente, ativa e plena, conforme a sua função e ministério. A instrução geral do Missal Romano estabelece as normas que orientam o modo como se deve celebrar a Santa Missa, descrevendo detalhadamente o papel de cada participante, desde o presidente da celebração até os outros ministros, ministérios, servidores do altar. Então tenho aqui para mostrar para vocês a instrução geral do Missal Romano, é baseado neste livro que acompanha o Missal, que esse material foi preparado com muito carinho para você estar aqui assistindo agora. O objetivo de todos que servem na liturgia é favorecer a oração e a união da Assembleia, contribuindo para que o mistério celebrado seja vivido com profundidade, ordem e beleza. Então, cada servidor ali, cada ministro, seja o bispo, o padre, o diácono, os outros ministros, seja o acólito, o leitor, seja os leitores ali escolhidos para aquele dia, sejam os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, estão ali para favorecer essa oração e a união da Assembleia, para que esse mistério possa ser vivido de maneira consciente e com a beleza, com a profundidade que merece. Então, os comentaristas na missa. Hoje há uma discussão se a função do comentarista ainda é necessária. Não, o comentarista ele foi pensado após o Concílio Vaticano II, quando a missa estava deixando de ser uma missa em latim para uma missa em vernáculo, na língua de cada nação. O comentarista ele servia então para fazer as introduções. Primeiro, para dizer que missa era aquela que estava sendo celebrada. Depois, antes das leituras, introduzir o povo à leitura que seria feita. Antes do ofertório, explicar o que estava acontecendo. Após a comunhão, mais uma vez, trazer, relembrar aquilo que nós celebramos e encaminhar os avisos. Então, há uma discussão hoje a respeito da necessidade ou não do comentarista. Hoje em dia, alguns comentaristas são mantidos nas missas, mas para fazer a leitura das intenções no início e para fazer os avisos no final. Mas o que é o comentarista? Ele é um auxiliar da celebração, com sobriedade, descrição, introduz os fiéis nos diversos momentos da liturgia, ajudando-os a compreender o sentido dos ritos e das leituras. A instrução geral do Missal Romano, de acordo com ele, as suas intervenções devem ser breves, bem preparadas, realizadas com tom respeitoso, evitando substituir ou duplicar as palavras próprias do sacerdote ou do diácono. O comentarista ele contribui então para quê? Para a participação ativa da Assembleia, favorecendo um clima de escuta e oração. Hoje nós temos avançado muito dentro da liturgia, então algumas paróquias até optaram por não ter ali a figura de um comentarista fazendo todas os comentários que antes fazia. Os leitores são pessoas que proclamam a palavra de Deus, exceto o Evangelho. É um ministério de grande dignidade, pois através do leitor, Deus fala através da liturgia da palavra, Deus fala, na verdade, né? Corrijo. Através da liturgia da palavra, Deus nos fala. Os leitores podem ser instituídos, ou seja, desde antes, para receber a ordem do diaconato, antes de receber a ordem do diaconato, se recebem ordens menores, graus menores, e esses graus seriam o leitorato e o acolitato. Ainda é assim. Então, o leitor instituído é esse, que ele está ali justamente para zelar
deve preparar cuidadosamente o texto, tanto espiritualmente como tecnicamente, organizar o livro, ler com clareza, pausas adequadas, boa dicção e até fazer o salmo, se não houver o cantor do salmo. Então o leitor ele pode ser esse instituído, ou pode ser um leigo da comunidade que é escolhido para fazer a leitura, sempre com dignidade. Quando nós vamos fazer a leitura na missa, nós devemos prezar pela dignidade. Nunca ir de qualquer jeito, nunca ter ido sem ter feito a leitura previamente, ter ensaiado, ter dado todo o cuidado que a palavra de Deus merece. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística são leigos e leigas que são escolhidos na comunidade para auxiliar na distribuição da Eucaristia quando não há ministros ordinários. Quem são os ministros ordinários da Eucaristia? O diácono, o padre, o bispo, ou melhor, ou de outros termos, o diácono, o presbítero e o episcopo. Se não houver padre suficiente, diáconos nas celebrações, o ministro pode ajudar a distribuir a comunhão na Sagrada Liturgia. Mas a função do ministro foi pensada para que ele pudesse levar a comunhão para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão acamados, que não podem visitar a comunidade. Mas dentro da missa, não havendo ministros ordinários suficientes, ele pode ajudar a servir, como instrui a instrução geral, que indica que esses ministros podem levar a comunhão aos doentes idosos, tornando-se sinal da presença da igreja junto dos que sofrem. Seu serviço deve ser marcado pela humildade, reverência, profundo respeito ao Santíssimo Sacramento. Você é ministro da comunhão? Você que é ministro, está vendo esse vídeo, comenta aqui, diz aí como é que é feito o trabalho de vocês na paróquia, na comunidade, que eu vou gostar muito de ler aqui o comentário, tá bom? Os acólitos, aqui a gente distingue, não é o coroinha. O acólito é um ministério instituído, assim como o leitor, que ele é instituído, pode ser temporário, aquele que é designado só por um tempo e depois precisa renovar, ou instituído, que é aquele que está a caminho das ordens, que é o servidor mais próximo do altar. A sua missão é assistir o sacerdote e diácono, se houver diácono na missa, o acólito, ele serve o diácono e o diácono serve ali ao altar junto ao presbítero. Prepara o altar, se necessário distribui a comunhão como ministro extraordinário. A instrução geral diz que o acólito também pode purificar os vasos sagrados, cuidar das luzes, do incenso, de outros elementos litúrgicos. O seu serviço requer acolhimento, pontualidade e amor à liturgia. Então temos muitos acólitos e a gente sempre muito carinho por esse ministério. Os coroinhas, esses sim, geralmente crianças ou jovens que auxiliam no altar. Um trabalho muito bonito, que aproxima jovens e crianças da Sagrada Liturgia, da comunidade, eles ajudam o sacerdote, o diácono durante a missa, nas procissões, levam as cruzes, as velas, o turíbulo. A instrução geral reconhece o valor educativo e vocacional desse serviço. Muitos padres foram coroinhas, muitos diáconos foram coroinhas, muitos bispos foram coroinhas. Então, é um serviço que desde cedo já impulsiona a vocação para o trabalho. Devem ser formados no significado dos gestos e no espírito de oração e da comunidade. Os diáconos, aí a gente chega nos ministros ordenados. O diácono é um ministro ordenado que exerce função específica. Proclama o evangelho, ajuda na preparação do altar, a distribuir a comunhão. O diácono é ministro ordinário da comunhão, proclama a oração dos fiéis e muitas vezes pode presidir certas celebrações, como a celebração da palavra pode ser presidida pelo diácono, o diácono pode presidir a celebração de alguns sacramentos, como o batismo, pode assistir matrimônios. O diácono é, então, sinal visível de Cristo servo, e o seu ministério une liturgia, caridade e o serviço à palavra. Os concelebrantes são sacerdotes que celebram junto com o presidente da celebração, que pode ser outro padre e pode ser o bispo. Participam na consagração eucarística. A concelebração ela manifesta a unidade do sacerdócio e da igreja, e especialmente nas celebrações presididas pelo bispo. Onde o bispo está, ele é o presidente da celebração. Os outros padres concelebram juntamente com ele. Todos devem participar com atenção e reverência, pronunciando as palavras da consagração eucarística em voz baixa, mas simultaneamente. Então você perceba que quando está acontecendo uma missa que tem muitos padres, o presidente da celebração ele está falando no microfone em voz alta,
Os outros estão dizendo as mesmas palavras na hora da consagração em voz baixa, mas junto. Então muitos deles estão ou com um livrinho menor ou já decoraram a oração, estão falando ali baixinho. É obrigação do sacerdote acompanhar as orações eucarísticas. O leigo não. Vejo muitos leigos aí dizendo a oração eucarística, tá? Não façam isso, por favor. O presidente da celebração é isso que eu já disse. Geralmente é o bispo ou o presbítero, representa o Cristo, cabeça e pastor do rebanho. A instrução geral do Missal Romano diz que o presidente da celebração, ele preside a assembleia, proclama a oração eucarística, orienta a comunidade na escuta da palavra e na comunhão com Deus. Deve ser sinal de unidade, conduzindo a celebração com dignidade e simplicidade, sempre com o espírito de fé, de comunhão. Outros servidores do altar. A liturgia pode contar ainda com outros servidores. Turiferários, que manuseiam o turíbulo, o incenso. Cruciferários, que levam a cruz. Seriferários, portadores das velas. E outros ministros auxiliares. Você já conhecia esses? São nomes difíceis, né? Então, a instrução geral do Missal Romano recomenda que todos desempenhem as suas funções com ordem, recolhimento, sentido espiritual, contribuindo para a beleza e a solenidade do culto divino. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aqui seu comentário e fica com a gente. Já tem outros vídeos aqui no canal e esse canal é para isso, para formação, para que a gente possa estar cada vez mais próximo, bem preparado para viver bem os sagrados mistérios que a liturgia, a Igreja Católica nos oferece. Um abraço, paz e bem.